Você já sentiu travado na hora de preparar uma palavra para o culto de doutrina? Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que vai transformar a maneira como você elabora uma palavra para o culto de doutrina. Eu estou falando do painel temático de argumento. E mais do que isso, você vai aprender também a elaborar, a montar uma palavra para qualquer tema. Então fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje vai marcar o antes e o depois do teu ministério. Esse é o painel temático de argumento. Parece simples, mas é uma das ferramentas mais poderosas que um pregador pode ter. Cada linha aqui ela representa uma coluna de raciocínio. É como um mapa visual que te obriga a pensar antes de falar. E é exatamente isso que separa o pregador comum de um pregador excepcional. Eu quero te alertar sobre um problema que muitos não percebem. É o ponto onde muitas mensagens morrem antes mesmo de nascer, que é a falta de clareza. Mas hoje nós vamos eliminar isso com o painel temático de argumento, sobretudo para o culto de doutrina. Então vem comigo aqui na tela. Aqui no topo nós temos o tema. Tudo começa por ele. Você poderia usar qualquer tema. No nosso caso, para exemplificação, nós vamos usar o seguinte tema: fofoca, o pecado que destrói a comunhão. Veja que o painel tem partes distintas. Causas, consequências e tantas outras. Agora olha aqui comigo no primeiro bloco à esquerda, nós temos as causas. Essa parte serve para identificar de onde nasce o problema. No caso, a fofoca, por exemplo, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai preencher as causas, você vai preencher as consequências aqui no mapa, no painel temático de argumentos. Você vai preencher a alusão histórica, você vai preencher cada blocozinho desse aqui, ok? Quais seriam as causas da fofoca? Aí você vai preencher do seu jeito, do seu modo. Eu colocaria a imaturidade espiritual, também a falta de vigilância sobre a língua, também a necessidade de se sentir importante ao fofocar dos outros. Eu quero que você perceba aqui que as causas, elas revelam a raiz do problema. Ela mostra o porquê da fofoca. Logo abaixo nós temos as consequências. É aqui que você mostra o que acontece quando o problema não é tratado. No exemplo da fofoca, as consequências são. Quais são as consequências? Aí você vai preencher. Eu diria que seria a divisão, feridas, perda de confiança e até a morte de ministérios inteiros. Então essas seriam as consequências. Você poderia colocar outras? Poderia. É do seu jeito. As consequências, então, da fofoca seria a divisão. A fofoca traz divisão. A fofoca traz feridas, fere pessoas. E também leva à perda da confiança e à morte de ministérios inteiros. Muita gente me pergunta como você consegue montar uma palavra para o culto de doutrina com tamanha clareza. Bom, gente, na verdade isso não nasceu do nada. Eu aprendi técnicas específicas de estruturação de sermão, de ampliação, técnicas de argumentação, de estrutura propriamente dita de pregação. E na descrição desse vídeo há um link que te coloca diante de um curso que vai te ensinar tudo isso e muito mais. Então você vai lá e depois dá uma conferidinha, mas antes vem aqui comigo, vamos ver o bloco alusão histórica. Bom, alusão histórica. Aqui você conecta o tema com uma passagem bíblica ou uma história da vida real. O objetivo aqui é ilustrar, é tornar claro o conceito. Por exemplo, se você usar um episódio bíblico, em Números capítulo 12, nós temos uma situação em que Miriam e Arão fofocam de Moisés, levam conversinha de Moisés para a congregação e Deus os repreende. Se você usar uma história da vida real, aí tem um cuidado a mais que você tem que tomar, que é de não expor ninguém, de proteger a identidade da pessoa para não causar constrangimento a ninguém. Mais abaixo nós temos as estatísticas, né? Esse bloco ele é opcional, mas ele é poderoso. Você pode trazer dados, números, se tiver. Nem sempre a gente tem estatística relacionada ao nosso tema, mas se tiver, você pode trazer para preencher, porque isso dá um peso grande na pregação, no estudo, na palavra. Logo depois vem as comparações. Aqui você usa figuras, metáforas, contrastes, né? Você vai comparar. Por exemplo, como que nós poderíamos comparar a fofoca? Nós poderíamos comparar que a fofoca é como o cupim. O cupim, quando ele aparece, a estrutura já está comprometida. Tá? Então perceba que nós estamos aqui preenchendo esses blocos. E à medida que você vai preenchendo esses blocos, nós vamos construindo, criando, abrindo porta, janela para a gente argumentar. Existe uma dificuldade muito grande de argumentação, mas aqui ajuda muito, tá? Se você entendeu até aqui sobre como montar uma palavra para o culto de doutrina, os blocos que vêm a seguir vão te surpreender. Sobretudo o bloco argumentação, argumento de autoridade. Você não pode perder esse bloco. Mas antes disso, vem aqui comigo na tela. Possíveis soluções. Bom, aqui é onde nós vamos preencher quais seriam as possíveis soluções para resolver o problema da fofoca. Vamos preencher da seguinte maneira. Eu preencheria assim. Uma possível solução seria fazer o uso
correto da língua, né, conforme Tiago capítulo 3. Depois você vai lá dar uma olhada o que Tiago capítulo 3 fala sobre o uso da língua. Uma outra possível solução seria criar uma cultura de confronto saudável, conforme Mateus 18. Vai lá e vê o que Mateus 18 diz sobre a situação de quando um irmão peca com outro irmão. Lá diz que, primeiro, você precisa confrontar ele individualmente. Depois, se ele não tomar jeito, você chama um outro irmão, um irmão de consideração que você tem, e você, na frente do irmão, conta a situação para o irmão e para ele ao mesmo tempo. E aí, se ele não tomar jeito, aí você leva ao conhecimento da congregação inteira, né? Chama o pastor, sei lá, leva o conhecimento da congregação. É uma maneira de, uma possível solução para barrar essa situação da fofoca, tá? Então, mas você pode preencher do seu jeito. Você vai só preenchendo. Quais seriam as possíveis soluções para fofoca? E aí você preenche uma, duas ou três opções. O bloco seguinte é o argumento de autoridade. Aqui no argumento de autoridade, você vai preencher citando vozes respeitadas. Explico. Você pode citar um autor que trata desse problema. Por exemplo, tanto pode ser uma citação bíblica como uma citação de uma pessoa renomada no assunto. Se for uma situação bíblica, no caso do argumento de autoridade, você pode citar Provérbios 26:20. Lá está escrito assim, que sem lenha o fogo se apagará e não havendo intrigante cessará a contenda. Então você vai preencher, ok? Se você chegou até aqui, eu gostaria que você deixasse nos comentários qual a parte dessa aula mais te marcou. Não passe esse vídeo sem comentar. Aí nós temos também o enfoque temporal. Deixa eu te explicar o que é o enfoque temporal. Nós estamos aqui o quê? Preenchendo o painel temático de argumento, né? Se você achava que tinha dificuldade de argumentar, esse painel temático ele vai te ajudar bastante. E nós já fizemos alguns preenchimentos, agora vamos preencher o enfoque temporal. Essa parte aqui é uma parte interessante. Ela vai te ajudar a pensar no tempo. Como o problema se manifestava no passado. Como o problema se manifesta hoje. Explico já para você. No passado, a fofoca ela era feita de que maneira? De boca a boca. Hoje, ela toma conta das redes sociais. E nas redes sociais, se de boca a boca, a fofoca se espalhava com velocidade, imagine a fofoca nas redes sociais. Elas se espalham na velocidade da luz. Então o que você vai preencher no enfoque temporal? No passado, a fofoca era feita de boca a boca. Hoje, nos nossos dias, elas tomam as redes sociais e se espalham na velocidade da luz. Agora nós temos o aspecto positivo e aspecto negativo do tema. Nem todo tema vai ter aspecto positivo e negativo. Então veja bem, o bloco de aspecto positivo e negativo ele precisa de uma explicação a mais. Quando você, no seu estudo bíblico ou na sua mensagem, você trabalhar as causas e as consequências, aí você exclui o aspecto positivo e aspecto negativo. Ou, se você quiser trabalhar o aspecto positivo e negativo no seu estudo, na sua palavra, aí você precisa excluir as causas e as consequências. Por quê? Causa e consequência e aspecto positivo e negativo são excludentes. Se você usar as causas e consequências, você exclui aspecto positivo e negativo e vice-versa. Bom, gente, é assim que funciona o painel temático de argumento. Funciona como uma linha de raciocínio onde você vai produzir argumentos para a sua palavra no culto de doutrina.